Olá, caríssimos, caríssimas. Hoje nós vamos falar do nosso penúltimo profeta que está elencado no Antigo Testamento, que é o profeta Zacarias. O livro do profeta Zacarias é escrito em duas épocas diferentes e um encaixe mais em época diferente ainda. A época do profeta Zacarias consta-se 520 a.C. O livro do profeta Zacarias, ele é dividido em duas partes. A primeira parte vai falar da reconstrução do templo e da época que o pessoal, os israelitas, deixa o exílio da Babilônia, volta para Israel, como é o profeta Ageu, que falamos no vídeo anterior. O profeta Zacarias também vai dizer que havia um individualismo muito grande entre o povo judeu, entre os hebreus, que estava vindo da Babilônia, e cada um tentando se virar ao seu modo. E também o Zacarias achava que, reconstruindo o templo, haveria a possibilidade dessa unidade entre o povo. Todos iriam lá rezar, prestar culto a Deus, etc. E que Zorobabel iria conduzir muito bem esse povo para um mundo melhor, mais justo, mais fraterno, mais humano. E, acima de tudo, criar uma pátria nova, criar um mundo novo entre os judeus. Essa é a primeira parte, que vai do capítulo 1 ao capítulo 8. Do capítulo 9 ao capítulo 13 de Zacarias, ele é escrito 187 anos depois da primeira parte. Ou seja, quem está lendo Zacarias, quando termina o capítulo 8, vai entrar no capítulo 9, vai dar um salto de 187 anos. Quem não tem conhecimento histórico da Bíblia não vai perceber isso. Vai achar que está sendo tudo a mesma coisa, e não é. Até o discurso dele muda, o que estava falando não fala mais. A pessoa fica, tá me entendendo? Então, do capítulo 9 ao 13, ele vai falar de uma outra realidade agora, dizendo que Javé olhou pelo povo de Deus. Claro que não é mais o Zacarias que está falando. Ou melhor, não sabemos se o primeiro foi Zacarias ou o segundo que foi. Não tem essa clareza histórica. Possivelmente Zacarias foi que escreveu a primeira parte. A segunda parte foi alguém que escreveu e colocou o encaixe em Zacarias, dizendo ter sido Zacarias mesmo. Só que a linguagem é diferente, o assunto é outro, a época então nem se fala. E nessa época de 333 a.C., Zacarias está lá em 520 a.C., a primeira parte. A segunda parte, 333 a.C. Esse período é o período da invasão grega na região norte de Israel, descendo, passando pela região, inclusive, da Samaria, da região da Palestina. Então, Alexandre Magno vai descendo no norte de Israel, a região da Filisteia. Vai sendo tudo domínio grego. Como os gregos tinham a fama de ser um povo muito inteligente, um povo culto, lá teve os grandes filósofos, muito antes de Jesus Cristo, né? Teve os pré-socráticos, os socráticos, os pós-socráticos. Não vamos entrar em área de filosofia aqui. Então, essa invasão de Alexandre o Magno, rei da Grécia, o livro do profeta Zacarias vai dizer, o autor sagrado vai dizer que está sendo uma bênção de Deus. Porque agora sim, nós vamos ter paz. Mesmo sob domínio grego. Mesmo sob o domínio grego, e diz o profeta, é a mão de Deus que está utilizando do estrangeiro para salvar Israel.
O profeta vê como mão do Senhor Deus e fala, inclusive, que haverá o dia do Messias. Ele vai dizer que Deus vai ser um rei, vai ser um bom pastor, mas também vai ser transpassado. Isso faz lembrar Jesus Cristo, né? 333 antes dele. E o capítulo 14 de Zacarias, o último, é um livro antigo, mais antigo que o primeiro. O capítulo 14 de Zacarias é um acréscimo do tempo dos persas, do tempo dos macabeus, do tempo dos seleucitas, do tempo dos seleucitas. Período muito antigo, período que Israel era escravo, período que passou por grandes turbulências. Aí ele vai dizer que esse quarto livro vai fazer um retrocesso. É um livro também que não diz muita coisa. É um livro, um capítulo só, parece mais para fazer uma conclusão de Zacarias, de alguém que acrescentou lá, sem saber se o assunto batia ou não. E não bate. Esse é o profeta Zacarias. Então, quando nós vamos ler a Sagrada Escritura, eu aconselho você, ao ler a Sagrada Escritura, antes de entrar num livro para ler, lê a introdução do livro. Lê o prólogo, lê aquela parte que os estudiosos fizeram sobre o livro e colocaram ali para você entender melhor. Sabe? Ali ele vai dizer quem é o profeta, onde o profeta viveu, como era o problema sociopolítico, econômico e religioso, não só do profeta. Qualquer livro da Sagrada Escritura é assim, certo? O profeta vai falar a mesma coisa, que Deus está chegando e que vai haver paz para Israel. Sejamos humanos, vivamos em paz, dê um joinha, clique, inscreva-se no canal.